se você chegou aqui de paraquedas, são textos que expressam a opinião do CNPJ, da instituição chamada jornal, ou seja, a editorial da Folha, do Estadão, do Globo, é do grupo. O que é que o Grupo Globo pensa? O que é que o Grupo Estadão, o Grupo Folha? Então, são textos que têm um peso maior no debate público, né? Por mil e uma razões. Enfim. E aí, o Estadão, já há um certo tempo, já vem tecendo várias críticas, vem colocando os pontos e mais pontos e mais pontos e mais pontos, coisa nova no debate. E esse editorial ele traz uma coisa nova, já falei no início. O Estadão sai em defesa dos bolsonaristas poderem falar. Isso não é novo. Já tiveram cobrança do tipo, pô, esses inquéritos têm que terminar, ou, pô, tá pesando a mão, ó, vocês erraram aqui, esse caso aqui é censura. Mas sair em defesa do bolsonarismo é a primeira vez que eu vejo. E olha que eu leio todo santo dia. Mas tá ali. O problema da Corte Suprema com a democracia liberal. O ministro disse numa palestra na Universidade Mackenzie na semana passada que as redes sociais são um instrumento bom, mas que têm sido usadas de forma extremamente competente por um novo grupo político, os extremistas populistas, para solapar a democracia. Para o ministro, o ideal é que as empresas que administram as redes sociais se responsabilizem pelo que publicam. Enquanto isso não acontece, presume-se pelo contexto que restaria ao judiciário agir para proteger os cidadãos daquilo que o ministro chamou de discurso de ódio. Subjaz a essas declarações do ministro uma preocupante visão segundo a qual estamos numa luta do bem contra o mal. O bem, o primeiro, seria representado por aqueles que prezam a democracia liderados pelo Supremo. E o segundo, o mal, é encarnado na ganância das chamadas Big Techs e na vileza dos extremistas de direita. É óbvio que é de direita, de esquerda que não vai ser. Aí o Estadão traz um ponto interessante, que é o quê? Cara, fosse o ministro, um anônimo cidadão comum, a falar isso daí num bar, cara, de boa. Não tem consequência a fala dessa. Não, o cara tá falando isso daí na bar. Até se fosse um professor da... beleza, falou aí, entendi. No entanto, tendo partido não somente de um ministro da corte mais alta do país, mas também do poderoso relator dos processos sobre fake news e milícias digitais no Supremo, a opinião do seu ministro equivale a um veredito. Cadê aquela tal imparcialidade? Como é que a gente pode esperar algum tipo de imparcialidade no julgamento se o cara tá basicamente colocando a luta do bem contra o mal e quem ele tá investigando é o mal? Aí é meio ruim, né? A expressão discurso de ódio não se encontra em nenhum lugar do ordenamento jurídico brasileiro. É apenas o rótulo usado por aqueles que, a pretexto de proteger a sociedade e a democracia, defendem o cerceamento preventivo da manifestação do pensamento. Opa! O Estadão está acusando as pessoas que falam de discurso de ódio de se esconder atrás desse termo para censurar os outros. Vá! Quem poderia imaginar? Há alguns anos, o Supremo arvorou-se em árbitro do discurso político, sobretudo nas redes sociais, mandando derrubar perfis que, em sua visão, ameaçam a democracia, o que é tratado liminarmente como crime de lesa pátria. A censura judicial, que deveria ser ato excepcionalíssimo em momentos excepcionalíssimos, como é o caso do período eleitoral, tornou-se assustadoramente corriqueira. Não é preciso ser simpatizante dos censurados. E o Estadão frisa, este jornal não é, sobretudo, dos extremistas que querem destruir a democracia. Para ver aí, um padrão preocupante. Não é preciso ser simpatizante dos censurados. Tradução. Não é preciso gostar da direita bolsonarista para ver que tem um padrão preocupante nessa censura. O que é um padrão? Um padrão é quando a coisa vai se repetindo, só contra a direita. É um padrão. E esse padrão parece responder a uma visão de mundo autoritária, segundo a qual cabe ao Estado expurgar a sociedade de seus vícios, de acordo com um ideal determinado por um grupo de iluminados,
que se auto-atribuiu a missão de salvar os brasileiros de si mesmos. De acordo com esse raciocínio, os brasileiros não podem ter nenhum contato com opiniões tidas como violentas ou ameaçadoras, pois seriam incapazes de discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o virtuoso e o viciado, e estariam, portanto, sempre à mercê do extremismo. Olha agora a tese e o argumento, né? Qual é a tese? O brasileiro não pode, por quê? Porque ele não sabe, ele é meio burro, né? O Estadão está falando isso. Aí o que é que o Estadão vai falar agora? Ora, então se os brasileiros são capazes de escolher os seus governantes, eles são igualmente capazes de julgar quais informações lhes serão úteis ou podem prejudicá-los. Já as eventuais ofensas, irmão, é tratado por lei. E quem for difamado, caluniado, injuriado, deve recorrer à justiça para obter a devida reparação. Vamos parar com esse papinho aí. Ai, discurso de ódio. Ai, não. O cara tá apto a escolher em quem ele vota, então você não precisa tutelar o debate público. Não tem para que ter censura sem parar. Essa é a lógica de um país verdadeiramente livre, em que direitos básicos são assegurados a todos, independentemente do caráter e do comportamento de cada um. Ninguém pode ter medo de ser punido por expressar sua opinião, mesmo que seja agressiva e eventualmente antidemocrática, pois isso não é digno em uma democracia. Quantos anos atrasados, mas veio, né? Veio. Chegou o dia do Estadão defender a liberdade dos bolsonaristas. Mas é justamente isso que está acontecendo no Brasil, num grau de arbitrariedade característico dos regimes de exceção. Os poderosos juízes do Supremo querem controlar o debate nacional sem ter nenhuma autoridade legal para isso, e todos os que criticam essa truculência são desde logo classificados como inimigos da democracia. A beleza de uma democracia liberal, como pretende ser a brasileira, está na liberdade como princípio. Todo cidadão é livre para fazer e falar o que bem entende, respondendo por seus atos e palavras na forma da lei. Numa sociedade assim, coisas desagradáveis eventualmente são ditas ou feitas. Pode ser que isso fira a sensibilidade de um ou outro ministro do Supremo, mas é o preço de viver numa verdadeira democracia. O preço para viver na democracia é aceitar a direita, aceitar os conservadores. Vivi para ver o Estadão defender a gente, né? No desdobramento aí. Enquanto Lula tá lá no palanque, junto com o ministro.